Bem-vindos ao novo Digital Backstage, mais um episódio aqui onde a gente fala sobre os backstage da transformação digital no Brasil, com convidados incríveis. Eu sou Andréa Dietrich, consultora de transformação digital. Eduardo Terra, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, sou conselheiro de empresas. Uma honra estar com vocês em mais um super episódio, trazendo os ruídos, né? E um pouquinho do backstage do que está acontecendo no digital do Brasil, né, Didi? Que todo mundo quer saber. Então, vamos lá. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial do meu coração. Todas são especiais. Mas essa ainda é mais especial. Apresente porque ela pra gente, Didi. A gente trabalhou juntas lá em 2005. Lá no Pão de Açúcar. E ela voou. E a Ilka Sierra, tá aqui, ela vai se apresentar. Ela é CXMO da Via. Ele tem uma carreira, né, acho que raiz no digital. Então, conta um pouquinho aí, Ilka, da sua trajetória, para a gente bater um papo aqui sobre o que é esse tal de CXMO. Não, legal. Eu ouço bastante essa pergunta, né? Mas é verdade, né, Didi? A gente se conheceu lá atrás, né? Então, eu brinco que eu sou marqueteira de varejo desde criancinha, porque eu comecei estagiando no Grupo Pão de Açúcar. A mosquinha do varejo picou e aí eu fiquei com esse vírus e tenho esse vírus até hoje. Então, a minha carreira é bem de varejo. E, enfim, Pão de Açúcar, Pernambucanas, antes de Via, 10 longos e importantes anos de Magalu, que também é um puta case brasileiro de... Pode falar para ela. À vontade. Já foi. Em podcast pode tudo. Pode tudo, né? Que é um belo baita case brasileiro de transformação digital. Então, super. Foi uma escola, um pós... Aliás, traremos depois esse case aqui também. Não, foi sem dúvida nenhuma uma pós-graduação para quem esteve lá, e eu tive a sorte de estar, né, de transformação digital, de um varejo tradicional para e-commerce e omnicanalidade, e de julho de 19 para cá, eu estou na Via, né, embarquei aí nessa... 3 anos já, eu. Já, voa, né? Nossa. Voa. Quando a Via estava ali naquela mudança de management, que eu brinco que é o bonde do Roberto Fuchsberg, né? Exato. Bonde, porque trocou 80% da diretoria. Eu entrei no bonde e com uma cabeça muito sobre, poxa vida, né? Marcas muito fortes, eu marqueteira. Assim, gente, é Casas Bahia, né, gente? Vamos lá, a gente não pode deixar essa marca, né? E se alguém tinha que pegar esse desafio, que seja eu, falo assim, eu quero. É uma marca incrível. Gente, né? é uma marca icônica, né? Eu brinco, assim, gente, Casas Bahia faz parte da cultura do brasileiro, né? Mamonas Assassinas, sabe? É uma coisa que, assim, a marca 9,5 entre 10 pessoas brasileiras já se relacionaram com Casas Bahia de uma forma ou de outra. Então, essa potência... de marca, a gente tava com a faca e o queijo na mão para reestruturar, para remodelar, para colocar de volta no trilho, e esses últimos 3 anos é o que a gente tem feito. E dá para dizer já que essa super marca que você está dizendo, que a gente reconhece, já é uma marca digital? Acho que sim. Sim. Olha, a pandemia acelerou muita coisa, mas... não só a pandemia, né? Teve uma estratégia intencional da virada de Casas Bahia, de Extra.com, né? Para esse digital. Então, meio comum aqui, né? Pelo menos no mercado brasileiro, marcas varejistas que nasceram primeiro, loja física, né? Uhum. Temos pure players no mercado, mas falar do modelo que é mais um modelo parecido com o nosso lá. Nasce loja física, tem uma longa estrada em loja física, de repente, ali na boca do ano 2000, nasce o e-commerce. E essas operações têm que aprender a se virar. Que bicho novo é esse que é e-commerce, né? Quando você fala que eu sou raiz mesmo. É desde essa época, gente. Eu peguei a primeira Black Friday. Eu tenho todas as Black Fridays no currículo. Tenho todas. Então, assim, eu sou raiz real. Mas nenhuma com Copa do Mundo na véspera, né? Não vamos falar disso, hein? Olha, os astros do calendário capricharam. Essa vai ser especial. Ser única. Essa vai ser especial.
Mas aí é isso. Então, como que você implementa um modelo omnicanal em estruturas legadas, né? Que não nasceram para o digital. Perfeito. E muito menos nasceram para acomodar um outro bicho chamado marketplace, né? Então, sim, é problema para quem gosta de desafio raiz. Eu brinco, tem gente que gosta de desafio Nutella. Tem gente que gosta de desafio raiz. É isso. Esse tipo de desafio é raiz. E aí, nosso tema hoje, que a gente quer explorar ainda mais com você, justamente essa tal da centralidade do cliente, né? E você hoje como, você se coloca, né, que você não é a dona dessa competência na organização, mas hoje você tá, né, nesse chapéu de guardiã, vamos dizer assim, né, de experiência do cliente. E que todo mundo fala pra caramba da experiência do cliente, colocar o cliente no centro e tal, mas é muito difícil. O que quer dizer isso? E o que mudou, né? Quando a gente fala sobre isso lá para Via, né? O que quer dizer isso na prática? Na prática, assim, de novo, né? A gente pegou a companhia e foi refazer o planejamento estratégico. E ali a gente setou, né, um direcionamento de ter alavancas de cliente. O que é ter alavancas de cliente? Eu falo assim, gente, varejo tem, né, vem dessa escola de venda, GMV, receita, categoria. Base de cliente, olhar para cliente é uma coisa lá da turminha do CRM. Perfeito. Isso é um pensamento que já não condiz com a estratégia do business hoje. Porque, vamos lá, a gente incorporou em um ano de pandemia, a gente estava ali no ano de pandemia, não, em 2021, porque a pandemia estourou em mais ou menos ali março 20, né? 2021 foi o ano do marketplace na Via. Então, a gente saiu, de 15 mil sellers para 120 mil sellers em 9 meses. Então, o nosso portfólio mudou radicalmente. A gente tinha, chutando aqui, na casa de 5 milhões de SKUs disponíveis, a gente termina ano com 30 milhões de SKUs disponíveis. Pronto, você tem uma configuração totalmente diferente para tratar base de cliente, churn, reativação, visão de LTV, nada disso existia, né? Que é uma mudança em cima do digital canal que Puro. já estava acontecendo, de omnicanalidade, e-commerce, loja indo para o cliente, né? É uma segunda transformação. É uma né, segunda transformação. Então, primeiro é a estratégia do modelo Omni. Isso. Então, assim, vamos lá. Começando pela pedra fundamental, o modelo Omni. Temos muitas lojas, seguimos abrindo muitas lojas. Loja não é só loja é última milha, loja é estratégia geográfica de e-commerce. Quando você abre uma loja, você, além de entregar mais rápido, você também aumenta muito a sua venda daquela região para o e-commerce e para a loja física. Então, no nosso caso, tem muito mais penetração de crédito. Então, abrir loja não significa só o balcão da loja. Tem todo um trabalho que a loja aumenta o e-commerce. Então, estratégia omnicanal, essa importância de distribuição geográfica, está de norte a sul do país. Essa é a primeira pedra fundamental dessa estratégia. A segunda pedra fundamental dessa estratégia é a própria expansão de sortimento, porque você não nasce... assim, a marca Casas Bahia, por exemplo, presente em algumas ocasiões de compra na vida das pessoas. Você lembrava de Casas Bahia para trocar o seu colchão, para trocar o seu smartphone. Não para comprar sabão em pó. Não, para comprar sabão em pó nem cerveja, que inclusive estamos com uma promoção de cerveja. Ai, você varejista, A gente não pode perder uma oportunidade. E, enfim, você não... Esse tipo de estratégia, você não faz da virada da noite pro dia. Então, como fazer com que... E por que eu falo muito de Casas Bahia? Porque é a marca que é a marca nacional. Que a gente também fez o rebranding e tal. É uma marca regional. Ela não expande. Então, acabamos de abrir loja em Manaus, abrimos loja de Casas Bahia. Então, ele vai ter uma presença regional, Casas Bahia vai ter uma presença nacional que conversa com a estratégia de omnicanalidade. Por isso que eu falo mais de Bahia, tá, gente? Mas aí, muito bem, nessa estratégia de expansão de categorias e de aumentar
a quantidade de ocasiões de compra que você está presente na vida das pessoas, veio aí, então, uma coisa que a gente instituiu, que foi uma coisa que a gente batizou de movimento todos pelo cliente. É aí que vem a história do meu cargo, do CX. Nessa ocasião, então, assim, casa arrumada, né? Gestão nova, casa arrumada, estratégia de omnicanalidade pacificada, estratégia de marketplace para expansão dessa frequência de compra, dessa recorrência, né? E aí, movimento todos pelo cliente. E o que é o movimento todos pelo cliente? Do ponto de vista de chapéu marqueteiro, né? A gente fala que, assim, construção de marca é experiência. Foi-se o tempo que você construía a marca com um belo flight na TV aberta. Isso aí. Foi-se o tempo. Com mídia intensiva, né? Foi-se o tempo que só ter grandes volumes de mídia você construía a marca. Agora, a marca é o relacionamento que você tem com ela, né? E aí, a gente tinha feito uma virada de marca. Então, Casas Bahia teve todo um trabalho de rebranding, já para conversar com essa estratégia de frequência de compra, de aumentar as ocasiões em que você se relaciona com Casas Bahia. Bem próximo, a gente também fez o reposicionamento do personagem, para ser esse personagem muito mais digital, que vai te mostrar tudo que essa nova marca tem. E aí, a gente precisava dar essa transformação de mindset da organização, né? Porque se vamos imaginar que a Via não é exatamente uma empresa de 60 anos, mas a marca Casas Bahia é. Então, tem muito legado, né? Tem muita história aí. Então, a gente precisava contar essa estratégia de um jeito que descesse mais fluido e que as pessoas enxergassem. 100% das pessoas têm que enxergar o que elas podem fazer nessa estratégia. E aí, a gente começou com esse movimento, o Todos pelo Cliente, que acabou de fazer 1 ano em julho. E, basicamente, esse movimento tinha toda essa narrativa da estratégia, para todo mundo entender, mas por que a gente está crescendo, por que a gente tem que vender cerveja. Por que tem que ser omnicanal. Tudo isso, toda a narrativa do porquê da estratégia, porque, de novo, são 46 mil pessoas que você tem que mobilizar, né? Não é uma startup aqui, a gente, na sala de meia dúzia, né? E é importante, né? Empresa de varejo, você tem que fazer o time inteiro respirar a estratégia, porque, senão, a chance de flopar é alta. E aí, as metas. Varejista dá uma meta, né? Então, além de toda essa parte mais da narrativa estratégica, as metas. Então, a gente começou descendo, né, um cascateamento de NPS, para medir experiência, e de base ativa. Então, cascateamento, você fala no bônus, na remuneração? Desde do Roberto, o CEO, até todos os níveis de liderança, até gerente de filial. Todo mundo, né? Então, assim, todo mundo recebeu e participou e ajudou a construir os seus indicadores, os seus OKRs de cliente. Para não ficar também aquela máxima que a gente vê muito, cliente é um problema do Customer Care, cliente é um problema do saque. Porque a máxima, assim, cliente é problema do Customer Care ou do CRM. Então, é isso aí. Como que você tira isso? E um problema, né? E é um problema. Né? Assim, saque, ninguém liga pro saque pra elogiar, né? Fato. E entrando nesse espírito do backstage, né? Vamos entrar na cozinha da transformação digital. Esse capítulo de trazer os OKRs, que é esse conjunto de metas, né? De indicadores aí, que, pelo que eu estou entendendo, também foram associados a mudanças de recompensa e de remuneração. Painel de metas na Painel de metas. Quanto que esse capítulo é chave para mudar os reloginhos de comportamento e, consequentemente, fazer a agenda andar? Chave. É chave. Então, a primeira coisa que a gente estabeleceu, assim, isso era uma agenda que tinha que ser uma agenda, assim, agenda de CEO, né? Então, assim, tem que ser. Então, assim, eu acabei ajudando a organizar,
né? Mas com muito patrocínio. Mas com patrocínio 100% do Já ouvimos CEO. isso em outros episódios, que vamos ouvir em todos, isso né? aí, com certeza. E tem que ser, porque é o seguinte, você passou, como organização, você passou os últimos 60 anos com esse viés. Eu olho para venda e cliente é papel do saque e do CRM, não é comigo. É isso E aí. como que você transforma isso? É puxado. É puxado. Tô falando dessa ótica que não é uma ótica de startup ou de empresas que já nascem centradas no cliente. Já nasce com um indicador de performance, já vem cliente. É uma mudança cultural muito profunda. Não nasce, né? Assim, o nosso negócio, ele realmente ele precisa ser transformado. Mas aí sim, muito patrocínio do CEO, painel de metas na cabeça de todo mundo e de todos os níveis, né? E a partir daí, algumas governanças, né? Então, e coisa que nada começa perfeito, né? Falando de backstage, nada começa perfeito. Vai fazer o painel, vai fazer a nota da pesquisa de NPS das lojas físicas. Você não nasce com painel de nota pronto. Demora, as lojas, assim, demora você ter massa crítica. Aí você vai olhar um indicador e você fala assim, não, mas peraí, mas tem 3 respondentes aqui, calma, não dá pra levar. Calma, precisa de mais massa, então respira, espera um pouco. Isso quando tem já as bases digitalizadas, né? Imagina quando você não tem, você ainda tem que integrar tudo isso dentro de uma visão única. É que o que a gente aprende é que se for esperar pra ficar perfeito, não começa, né? Não começa. Então tem que começar. Tem que começar. Então, assim, você começa, é bem o esquema MVP. Você sentiu um pouquinho, nessa tua trajetória de tantos anos de varejo, essa cultura de lidar com a imperfeição dói um pouquinho numa empresa que nasce analógica e precisa ir para o mundo digital? As pessoas estão aprendendo a lidar com isso mais? Eu vou te falar que, assim, se tem uma coisa que tá no gene, no DNA do varejista, é a adaptação, né? Exatamente. Então, assim, a gente se adapta. Então, assim, você sai do outro lado, né? Então, você começa meio amarrado no arame. Varejista raiz é parente de Darwin, né? É parente de Darwin. É total. Você começa amarrado no arame, depois você troca o arame por uma silver tape, depois você troca a silver tape já por uma coisa mais arrumada, e depois fica perfeito. E talvez nem fique, né? Mas tem algumas coisas que são meio negociáveis, que elas têm que ser negociáveis. Então, assim, a partir do momento que a gente falou assim, gente, vamos lá, todo mundo aqui nessa empresa vai ser reconhecido, né? Por indicadores de cliente. O que significa isso na nossa organização? Então, a gente quer, do lado, né? Aí a gente estabeleceu essa narrativa das 2 alavancas. A alavanca da experiência, então todo mundo tem que olhar para NPS. E não é olhar para NPS, né? Aí a gente tem os rituais, né? Aí o que a gente estabeleceu? Uma vez a cada 15 dias, tem lá o fórum do Todos pelo Cliente, da loja, da logística, do e-commerce, do marketplace, plano de ação, só vira batida de bumbo. Consistência, só transforma o comportamento com consistência. Consistência, cadência, que indicador que a gente olha. Às vezes a gente começa a olhar para o indicador, desvia, mas volta. Fala assim, nossa, isso aqui, gente, isso aqui não move nada, não é sobre isso, sabe? E tudo certo, e tudo bem, curva de aprendizado, né? E a outra alavanca é a alavanca do crescimento. Então, base de cliente, tamanho de base de cliente não é um problema do CRM, é um problema de todo mundo. Então, como é que tá o churn? Na loja, no e-commerce. O que o marketplace está agregando? Está agregando frequência? Não está agregando frequência? Está agregando frequência na loja? Se não está agregando frequência na loja, diretor de operações de loja, diretor de marketplace, se falem, né? Então, assim, é toda uma nova dinâmica. Caem-se os silos, né? Os silos têm que ser desmontados. Os silos, eles precisam... Assim, você não pode ter cachorro de 30 donos. Isso. Né? Mas, quando você olha para o cliente, assim, você tem que falar assim, então tá, a minha estratégia para a loja física é essa, a minha estratégia para o 3P é essa, a minha estratégia para o tal do 1P, né, que é o que a gente compra, estoca e vende, é essa. Então, cada um olhando para a sua estratégia, mas no final, a cliente Ilka é a mesma que comprou na loja. E que, porventura, comprou no e-commerce e ela está se relacionando com a marca.
É isso que eu queria te perguntar, assim, sobre... Não, quando a gente fala de caem os silos, é essencial dentro dessa nova dinâmica, né? E a gente, no episódio passado, a gente falou muito sobre colaboração também e tudo mais. Mas como fazer com que todo mundo pense que tá todo mundo junto no mesmo barco? Porque esse é um dos principais ofensores da transformação digital. Quando eu tenho donos de canal, e a gente atua nisso no dia a dia, sabe? Tem dono de canal apegado. Por mais que mudem a minha meta, é o meu canal. Os silos é que estavam as accountabilities também, né? Que estavam as responsabilidades. Exato, porque não é só a meta, o bônus, o dinheiro. Tem uma questão de ego, de vaidade, tem uma questão muito profunda de... Eu falo que a transformação digital é muito transformação de consciência também, porque é um processo de autoconhecimento, de desapego, né, é um outro sistema. Como é que você vê isso? Você sente isso acontecendo? Tá passando também por um processo como esse? Nos lugares, não só na Via, mas nos lugares onde você passou, né? O Didi, fato, é ser humano, né? Ser humano tem lá o seu terreno, não mexe no meu terreno. Mas, pelo bem ou pelo mal, gente, a pandemia, ela pegou, no caso da Via, a empresa que tinha uma configuração 70-30, não, 80-20, na verdade. O e-commerce era 20% do negócio naquela época. Março 20, não tem tanto tempo. Março 20 era esse o share do on. E, pluf, virou de cabeça pra baixo. Não virou 80-20, mas assim... eu ia perguntar. Não virou. Mas assim, a gente acabou de reportar resultado. Esse último quarto, se não me engano, tá meio a meio. E durante as lojas fechadas, a gente só tinha o e-commerce. Então assim, gente, vai com silo, vai sem silo, vai protegendo, não vai, entendeu? Por quê? Do dia pra noite... Decidimos fechar as lojas lá num belo sábado de março de 2020. Todos os vendedores foram para casa. E vendedor tem o fixo? Tem. Mas não é ali que ele faz a remuneração dele. Ele faz a remuneração dele no variável, na comissão. O nosso segmento é muito pesada a comissão do vendedor, certo? A gente vende coisa de ticket alto. E esse povo todo em casa, sem trabalhar? Como é que ia fazer? E-commerce. Foi aí o Chama no Zap. Que esse projeto, pra mim, ganhou prêmios, ficou famoso, tal, Me Chama no Zap, que eu me lembro, vocês chegaram a reportar algum tempo depois do Me Chama no Zap, patamar de vendas com as lojas fechadas próximo ao que vocês tinham com as lojas abertas, o que né, é impressionante em termos de digitalização, né? Que acho que o pessoal entender, basicamente... Vocês empoderaram esse time de vendedores que estava em casa, que estavam loucos para vender, com ferramenta, com treinamento, para continuar vendendo os produtos que estavam trancados nas lojas. É isso, né? De uma maneira resumida. Então, a gente, de maneira bem resumida, ali naquela situação foi o do arame, né? O MVP a gente fala há muito tempo que é o amarrado do arame. É o jeito varejista de falar MVP. Em uma semana a gente tinha uma solução na rua... que era basicamente um link parametrizado de cada vendedor. Eu tenho lá, eu sou a vendedora Ilka, minha matrícula, meu ID de vendedor é 1, 2, 3, 4, 5, 6, me davam um link com esse parâmetro e tudo que eu vendesse do e-commerce, a partir desse link, eu ganhava a minha comissão. E esse vendedor tinha uma verbazinha de mídia para trabalhar ou não? A loja tinha. A loja tinha. Então, como a gente já tinha um trabalho prévio, que cada loja tinha a sua fanpage... E com investimento, que a gente tem essa lógica da loja ter esse ownership do seu marketing regional e ela própria fazer os seus investimentos ali localmente. Primeira coisa, link na mão dos vendedores, parametrizado para eles terem a comissão. Todo mundo criando o WhatsApp Business. Loja criando o seu WhatsApp Business e... colocando na sua fanpage o WhatsApp Business da loja com impulsionamento de mídia. Esse foi o V0. Tudo isso em dias, né? Tudo isso em dias. Então, assim, gerentão da loja, cria o seu WhatsApp Business. O WhatsApp Business, gente, é o que a padaria tem. Nada de API, nada sofisticado. API, só explica as siglinhas aí, vai.
Nada de APIs muito complicadas de conexão tecnológica. Assim, Nada de integração sofisticada, né? Com Integrações sistemas, né? Nada. A V0 do Chama no Zap foi uma coisa, assim, realmente muito... Que é isso o que aí. estava acessível, o que É. estava à mão. Sem integrações, sem Isso é bom ficar pra todo mundo. elocubrando. É bom para todo mundo ver que não precisa ser um Não. gigante para fazer essa transformação. Não, Assim. e às vezes o gigante, ele fica... mas eu não tenho um bot. Eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir ver todas as conversas. Que, aliás, Você tá o Me com a Chama loja no fechada, Zap gente. é a Você prova não de quer ver que conversa. a digitalização ela é acessível a todo tamanho de empresa, né? Porque essa ideia de a loja ir ao cliente e não o cliente à loja está acessível a qualquer pequeno negócio do Brasil, né? O WhatsApp Business é uma ferramenta acessível a qualquer um, né? Exatamente. É para literalmente qualquer tamanho. Então, sim, tem a coisa de que não é só para os grandes varejistas e tem a coisa que às vezes o grande fica querendo o perfeito. Mas ali, naquela situação, gente, não tem perfeição, tem o possível. O que é o possível? Então, foi isso que foi feito. E aí foi muito rápido porque, obviamente, Darwin, a galera é muito resiliente, se adapta muito fácil. As pessoas, os vendedores começaram a fazer banner com o seu número de WhatsApp e colocar na fachada da casa, na porta da casa. A gente recebia vídeo de moto, carro de som, já viram isso? Não é um carro de som, um trio elétrico, é uma moto. É moto de som. Com uma Moto caixinha de som. atrás. O moto, carro de som rodando o bairro da pessoa, falando o número do WhatsApp do vendedor, ele Nelson da Casas Bahia, me chama no Zap. Eles começaram a fazer o marketing pessoal, isso deu super certo, isso foi indo, isso segurou muito, enquanto as lojas estavam totalmente fechadas, e aí não parou mais, porque vamos lembrar que foi um entra e sai de decreto municipal, né? A gente, né, parece que já faz uma década, mas foi logo ali. Aquele fecha e abre, e loja que só pode vender com a meia porta aberta, uma porta aberta, sabe? Essas loucuras, esses decretos que foram tendo, e o Chama no Zap só foi ganhando força. E o que aconteceu? Não sei se vocês vão lembrar, até essa data, o e-commerce no Brasil era mais ou menos uns 6% de todo o varejo brasileiro. 6%. Isso aí. Olha o... Em 2018 era 4%, né? Nesse momento era 6%. Nesse momento era 6%. No auge da pandemia chegou a bater 10, 12%. E agora eu acho que tá regulando com 10, com 11% também. Isso aí. Porque também teve aí Shopee que chegou, a Amazon que chegou, o Meli que cresceu, né? Então... teve isso, mas assim, até então o e-commerce era muito pequeno. Os nossos vendedores, eles mandavam áudio, tipo tutorial. Ó, aí vai aparecer uma tela de login, aí você coloca o seu nome. Você tem e-mail? Não tem e-mail? Então vamos fazer um e-mail. Era assim. Então assim, os nossos vendedores, eles foram quase que coaches para as pessoas fazerem a sua primeira compra online. A gente recebia muito áudio. Não, e aí eu lembro, eu fiz uma live com a Ilka nessa época, e aí eu lembro que você me contou que, olha só, né, assim, muitas vezes a gente pensa que a digitalização vai afastar os clientes, né, você vai virar muito, você vai perder a sua conexão humana e tudo mais. E aí eu lembro que a Ilka falou, aumentou muito mais a conexão humana, porque as pessoas começaram a mandar foto pro vendedor, olha como ficou a geladeira na minha casa. Você cria um outro tipo de relação. Não, eles, assim, tem vendedor que aí isso nos deu um outro clique depois, né? Um outro clique que é assim, gente, esses relacionamentos são muito potentes. Essas pessoas, elas ficam fiéis a esse vendedor. E aí a gente começou todo um outro olhar para essa ferramenta, de como que a gente, então assim, humanizou o e-commerce, né? É o que a gente fala. A gente conseguiu, através desse modelo, que pra gente internamente ele chama vendedor online, então é uma linha nova que não é o e-commerce www.casasbahia.com.br. Vendedor online. É o vendedor online. Então, ele é uma linha nova que humanizou o e-commerce, mas é um instrumento na mão do vendedor, né? Então, a gente começou a olhar... Se eu não me engano, inclusive, eu posso chamar e falar com o vendedor ali em algum momento, né? Hoje, se você quiser começar a conversar com o vendedor, você vai no aplicativo de Casas Bahia ou no aplicativo do Ponto e você vai ver lá, chama no Zap ou Contatinho. O Ponto tem um nome mais ousadinho, Contatinho. E aí você clica, coloca seu CEP
ou da onde você quiser, enfim, mas normalmente você coloca o seu CEP e vai aparecer um range de lojas e você escolhe uma loja, clica e um vendedor vai pegar você ali, porque tem esse hub de distribuição ali de cada filial, e aí o vendedor vai pegar e vocês vão começar a conversar, e aí é o WhatsApp, né? Então, essa conversa, né, esse relacionamento, depois a gente criou uma coisa que é a carteirização. Isso. Este vendedor, ele vai te carteirizar. Então, a gente tem um aplicativo, esse aplicativo do vendedor, que é o aplicativo que ele usa para fazer a venda normal dentro da loja mesmo, mas ele vai te colocar lá e vai falar assim, eu conversei com o Eduardo, ele tá interessado nisso, eu vou retornar daqui uma semana. Interessante, né? Que Caderninho do balcão. essa transformação traz quase a fusão do que era a venda direta lá de trás, né? Porque a gente está descrevendo quase a venda direta, né? O antiga... o balcãozinho, né? Com o digital e a loja, né? Quer dizer, os 3 canais ali meio que operando juntos, né? Juntos. E aí, um pouco mais recente, tem coisa de 8 meses... A gente colocou na rua a Casas Bahia não tinha, né, um programa de fidelidade. E aí a gente criou o VIP. E de novo, né, a gente não tira a omnicanalidade, ela não sai nunca, né? Então vamos lá, o VIP ele é app first, então ele nasceu no aplicativo de Casas Bahia. Quando você entra lá, você tem cupons para usar na loja física. Então, você, assim, eu sou um cliente da marca, eu vou usar um benefício aqui no e-commerce mesmo, agora, no app. Ou eu tô pensando em passear ali perto de uma loja, eu vou usar esse cupom lá na loja com o meu vendedor, que já é meu vendedor. E o vendedor, ao contrário, ele recebe e fala assim, deixa eu mandar esse cupom do VIP pro Eduardo, que tá na minha carteira, porque eu sei que ele tava procurando uma caneca. E tem cupom de caneca hoje no VIP e ele é VIP. Então tem todo essa roda girando. E por trás do backstage disso é cheio de ferramentas, cheio de engrenagens que aos poucos vocês foram saindo do arame e foram organizando com parceiros e ferramentas distintas, né? Pra gente, assim, uma das primeiras coisas que a gente... Até antes de colocar o movimento, todos pelo cliente na rua, a gente percebeu que, assim, pela característica do nosso negócio, a gente tem muito dado, né? A gente dá crédito para as pessoas. Então, vocês imaginam que a gente realmente tem muito dado. Todo mundo tem um cadastro na Casas Bahia no Brasil. Basicamente, a gente tem... É um número absurdo. A gente tem o volume da população economicamente ativa. Isso é. Já passou. Não ativa, mas já passou. Então, a gente tem muita informação. E aí, uma das primeiras coisas foi arrumar essa cozinha de dados. Isso precisa ser feito. Senão realmente, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho alicerce, né? É um trabalho estruturante, de tempo. Que aí também tem que ter um patrocínio, acreditar que precisa fazer, porque você não vai ver resultado amanhã, não vai ver resultado nem no próximo quarter, né? A gente aí que vive nessa loucura do quarter a quarter, tem que ter essa aposta, né? Que o dado, se para você ali, se para o seu negócio você tem informação, encare isso como um ativo. Isso é um ativo, né? Sem dúvida. É mais ativo do que paredes, né? Que no caso de vocês não dá nem pra falar que é um data lake, né? Acho que é um oceano de, sei lá, o tamanho do que de dados e que deve dar para tirar muita coisa riquíssima dali, né? Não, sem dúvida. É porque a gente tem, assim, eu brinco, né, que o crediário da Casas Bahia, ele é quase que uma coisa da cultura mesmo. É uma instituição né? nacional. É um bem imaterial do brasileiro. Eu acho que, acho que esse é um ponto importante, assim, né, também. Tem um oceano de dados. O que se faz com esses dados todos? Porque esse é o ponto, né? Legal, tenho um BI, tenho dados. Como é que eu uso isso? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Como que cada informação ali consegue... A gente costuma falar bastante da jornada de experiência desse cliente, né? Mas o que ele te dá de informações que você pode ampliar isso, né? Numa visão de plataforma, de ecossistema e tudo mais. É legal você falar assim um pouco de que portas isso abre, né? Quando a gente fala para organização. Então, uma das coisas que a gente começou a
a organizar, né, isso 3 anos atrás, e já tinha, né, gente? Vamos lembrar que é isso. A gente tem essas fortalezas, né? Elas só foram potencializadas e organizadas. Então, esse ponto é importante. Né, a gente tinha essas fortalezas e aí a gente foi atualizando isso, né? E trazendo isso mais para a estratégia da companhia. Então, assim, depois, né? E isso é bem contínuo. Não estou dizendo que a gente acabou essa organização de dados, mas ela está infinitamente melhor do que 3 anos atrás. E aí veio o quê? E aí veio um bank, né? Que assim, eu já sei quem tem, sabemos, né, dentro da organização, quem tem o carnezinho, quem é o cliente de loja física. Mas vamos dar uma olhada nos dados para ver quem é e-commerce e teria propensão, né? E vamos oferecer isso. E aí a gente veio com o CDC digital, o carnê digital. Implantamos o carnê digital, aí ficou disponível para quem é cliente puro online. Então, mudou um pouco o perfil, né? Se lá na loja física era um perfil X, no e-commerce é o perfil Y. O que essas pessoas estão querendo fazer mais, né? Então, você vai estudando esses perfis e agregando. Às vezes, sim, é um pouco muito, é tudo muito, né? Você tem que estar muito focado e qual é a sua estratégia, qual que é a estratégia da organização para você, às vezes, não se perder no pelo do ovo, né? É difícil, porque realmente é muita coisa. Mas aí, uma das primeiras coisas que a gente estabeleceu, eu falei assim, gente, vamos lá. Olhando um pouco para a nossa característica, né? Temos cliente de muito tempo de base. Então, primeira coisa, qual que é o nosso LTV? Né? Isso nunca tinha sido feito até então. Que é LTV. Lifetime Value é o tempo... que poucas empresas sabem calcular corretamente. Exato. Né? Esse cálculo já não é algo simples, né? E a hora que você calcula, de fato, você começa a entender o valor real do cliente e tomar decisões corretas. Não é olhar o cliente só, não é olhar aquela transação na ponta, não. É você olhar ele ao longo da jornada da vida dele com a sua marca. Então, aí, uma das primeiras coisas que a gente fez no movimento, imagina você explicar LTV para 46 mil pessoas. Nossa! Aí, muito bem, mas vamos lá, tudo certo. Videozinho da clientezinha Ana entrando na loja e olhando um faqueiro de R$19,90. Vamos tratar a Ana com toda atenção, vamos vender esse faqueiro de R$19,90, porque hoje é o faqueiro de R$19,90. Amanhã, ela tá navegando no e-commerce, ela vai comprar a side by side que ela tanto queria. E aí, ela já virou, o valor dela é R$19,90, mais a side by side, R$6.000. Aí o sabão em pó dá a frequência do LTV. Aí ela volta outro dia na loja e começa a ver lá uma bonequinha de R$100, mas eu não tô olhando para aqueles R$100, eu tô olhando pro faqueiro, pra side by side, a bonequinha. Aí, de repente, ela precisou comprar um presente e fez um carnê. Primeira vez que ela fez um carnê. Opa, fez o carnê, gente, ela tá engajadíssima. Ela vai ficar com essas prestações. Vamos cuidar da Ana, porque agora ela virou um LTV 1. Ela tem 5 compras, ela tem um produto de crédito, ela virou mega VIP. E aí a roda fecha. Viu? E aí a roda fecha. Então, baita trabalho. E aí, o desafio também desse vendedor é entender que um dos maiores ofensores do LTV no varejo é o churn, é perder a Ana, né? Exatamente. E aí, o NPS é talvez o grande escudo para proteger isso, né? Exatamente. Porque as lojas com ou experiências com NPS mais baixo é onde provavelmente vocês estão escutando algo perigoso acontecendo de um churn potencial, né? Dá para fazer todas essas visões. Então, assim, NPS baixo, dá uma olhada no churn. Isso. A gente dá uma olhada até como é que tá o... NPS, gente, é aquela carinha de sorriso lá na loja que a gente vai, se ficou feliz ou não, mas ela te dá uma fotografia daquele momento. Por isso que é importante a gente trazer vários indicadores. Aliás, a gente vai ter que fazer um episódio só para explicar as siglas do backstage do digital. A gente tem que pôr uma umas legendas, a gente promete que vai fazer isso. Mas o NPS, o Net Promoter Score, ele nada mais é do que o quanto você recomendaria para um parente amigo voltar a comprar nessa loja. Se eu recomendo o seu detrato. Ele é, vamos dizer assim, ele é
uma métrica famosa, uma métrica fácil, e ele é uma pesquisa. O que a gente gosta de... A gente olha muito para NPS, porque ele é um bom termômetro, mas você não pode ter só o NPS, né? Então, você tem que olhar para outros indicadores de experiência, e aí, enfim, aí tem vários outros, para você poder atuar mais de dia a dia, porque o NPS, ele é uma pesquisa que te dá bastante insumo, mas também você tem que saber como perguntar. Didi, a gente tá chegando, passa muito rápido, mas eu queria aproveitar que fazer aquela nossa pergunta que a gente tem explorado muito nos episódios. A gente tem um público que tem olhado os nossos convidados sempre com muita admiração pelas carreiras que eles seguem. E aí na tua carreira, que muita gente conhece, né? Você é super admirada no varejo e na área de marketing. Então acho que você pode trazer um pouquinho pra gente. Como é que você vê hoje um profissional de marketing, né? Com as suas competências nesse mundo digital, né? Você tem muita gente no seu time, você olha para outras empresas. O que mudou num profissional de marketing que hoje chega em altos cargos executivos? O que você pode falar dessas competências mais recentes? Não só as técnicas, né? Não, sim. Mas fala um pouquinho, eu acho que é legal para a gente falar um pouquinho da carreira. Eu vou te falar assim, Eduardo, assim, eu tenho para mim que assim, o profissional de marketing, ele tem que ser uma pessoa que gosta muito de aprender e ser extremamente curioso. A gente já falou que ele tem que ser primo de Darwin, né? Adaptação. Porque assim, gente, 2 anos atrás, tudo mudou. Perfeito. No próximo semestre, muita coisa vai mudar. As plataformas mudam, o jeito como você interage com as pessoas mudam. Surge um concorrente que coloca uma experiência e que já muda a régua do segmento. Então, assim, além da resiliência, né, você tem que gostar de aprender. Tem um livro que eu gosto muito, eu já falei dele para Didi, que é da Carol Dweck, o Mindset. Então, assim, a gente não chegou lá ainda. A gente não resolveu esse problema ainda. A gente não descobriu como melhorar esse processo ainda. Então, bota o ainda e faz, né? E vai para as acabativas. Porque desafios novos vão surgir literalmente todos os dias, né? Literalmente todos os dias. Então, você tem que ser curioso e gostar de aprender. Se você ficar muito preso, não ter apego às suas soluções, né? Não existe a minha solução, a minha ideia. Eu fico extremamente muito feliz quando uma pessoa que é, assim, super júnior, tá chegando agora, acabou de sentar na mesa, vira e fala assim, puta, como é que eu não pensei nisso, jovem? É óbvio, né? Eu fico verdadeiramente feliz, né? Porque e não ofendida, né? De jeito nenhum. Exato. Porque às vezes você tem uma porrada de vieses que você traz da sua bagagem. Então tem esse olhar também, sabe, desapegado e livre, e quando a pessoa dá uma ideia, ela não tá te desafiando. Perfeito. E que bom, né, assim, aceitar. A gente fala que, né, esse profissional dos novos tempos é aquele que sabe fazer as perguntas certas, né, e não ter as respostas, porque as respostas a gente tá descobrindo, a gente tá indo atrás e encontrando a cada dia uma nova. Né? Você tem que tirar muito, você tem que tirar o ego da história. Tira o ego, coloca um mindset de crescimento. Muito e se divirta. E vambora. Incrível. Papo incrível. Foi muito bom. Obrigada. Rápido, passou rápido. Isso que a gente nem falou de diversidade, nem falamos de branding. Foi um monte de coisa que eu tinha aqui pra ver. Isso fica pro próximo. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Muito gente, obrigado. Continue nos acompanhando. Teremos outros convidados. Siga aqui o nosso canal. Curta, compartilhe. Comentários, né? Nós vamos interagir, formando essa comunidade bacana aqui do Digital Backstage. Estaremos em breve com novos episódios. Até a próxima.